Agora a gente vai falar um pouco sobre o quê? Os órgãos digestórios acessórios. Pâncreas, fígado e vesícula biliar. Por que eu decidi trazer eles agora? Porque eu acho que antes de falar do nosso intestino, é importante saber o que cada um deles produz e como essas secreções vão ser importantes para as próximas aulas, quando for dar intestino delgado e intestino grosso. Então, órgãos digestórios acessórios. Então, os órgãos digestórios acessórios, eles nunca entram em contato direto com o alimento. Ao contrário dos outros órgãos, ele não vai estar diretamente em contato com o alimento. Mas eles vão o quê? Eles vão produzir ou vão armazenar secreções que passam para o trato gastrointestinal, que vai auxiliar na decomposição química dos alimentos. O primeiro deles, vamos falar do pâncreas. O pâncreas, como a gente pode observar aqui na imagem, é uma glândula mista. E por que ela é chamada de glândula mista? Porque ela realiza uma produção endócrina e exócrina. A produção endócrina, ela vai produzir o quê? Insulina e glucagon, que vai ser liberado no nosso sangue. E a produção exócrina vai ser a produção de suco pancreático com enzimas e bicarbonato que vão ser liberados no duodeno. Então, o pâncreas tem mais ou menos 15 centímetros de comprimento e de formato triangular, localizada transversalmente sobre a parede posterior do nosso abdômen. Então, o nosso pâncreas ele é formado por uma cabeça que se encaixa no quadro duodenal. Nós temos um corpo e uma cauda. Então, observe, a parte maior, que está aqui mais próximo do duodeno, é a cabeça. O corpo vem logo em seguida e o finalzinho, que é mais estreitinho, a gente chama de cauda. Quais são as funções do nosso pâncreas? Dissolver carboidratos por meio da amilase pancreática, dissolver proteínas por meio de várias enzimas, dissolver triglicerídeos nos adultos e dissolver ácidos nucleicos. Então, a nossa produção, como eu falei, é uma glândula mista, porque ela tem uma produção endócrina e a produção exócrina. Então, a produção endócrina, como a gente pode observar aqui nessas célulazinhas, é feita nas células alfa, que produz o glucagon, e nas células beta, que vai produzir a insulina. E após essa produção, vai ser lançado na onde? Nos vasos sanguíneos. Então, ao mesmo tempo, nós temos a produção exócrina, que são outras células responsáveis por essa produção. Então, no pâncreas exócrino, ele produz enzimas digestivas em estruturas reunidas denominadas ácinos. Então, observe aqui, nós temos os ácinos pancreáticos. Os ácinos pancreáticos estão ligados através de finos ductos. Então, pode observar que no meiozinho desses ácinos tem um ducto. E esse ducto menor, ele vai se reunir a ductos maiores, por onde sua secreção é levada até um condutor maior que desemboca no duodeno durante a digestão. O ducto pancreático, como a gente pode observar aqui nessa imagem, ele começa na cauda, em direção à cabeça do pâncreas, onde se curva inferiormente e se relaciona-se com o ducto colédoco. Então, observe aqui, ó, nessa imagem, nessa primeira imagem, nós temos o fígado, nós temos esses ductos aqui, que é o ducto hepático comum, nós temos o ducto cístico, que é o ducto da vesícula biliar, nós temos o ducto biliar comum, e você vai vindo, vai vindo, vai vindo, e nós temos aqui o nosso ducto pancreático, certo? Observe que tem um momento que os dois se unem em um único canal. Isso é importante. Por quê? Observe que o ducto do colédoco vai se conectar com o quê? Com o ducto pancreático. E a gente fala que ao se unirem,
eles vão entrar no duodeno e vão formar um ducto chamado de ampoula hepatopancreática. Então, o pâncreas, ele pode produzir diariamente 1.200 a 1.500 ml de suco pancreático. Então, o suco pancreático é altamente alcalino e rico em bicarbonato de sódio, água, sais e várias enzimas. E essas enzimas vão atuar no processo digestivo na maioria das moléculas de carboidrato, proteínas e gorduras. Vamos falar agora do fígado. Então, o fígado é o maior órgão interno e um dos mais importantes. É a mais volumosa de todas as vísceras e pesa cerca de 1,5 kg no homem adulto e na mulher adulta entre 1,2 a 1,4 kg. Tem cor arroxeada, superfície lisa e recoberta por uma cápsula própria. Sua localização é na região superior do abdômen, logo abaixo do diafragma, ficando mais à direita. Então, quais são as funções gerais do fígado? Metabolizar os carboidratos, metabolizar os lipídios, metabolizar as proteínas, processamento de fármacos e hormônios, excreção da bilirrubina, excreção de sais biliares, armazenamento, fagocitose, ativação da vitamina D. Então, a gente fala que as células hepáticas ajudam o sangue a assimilar substâncias nutritivas e também a excretar os materiais residuais e as toxinas, bem como esteroides, estrógenos e outros hormônios. Então, o fígado, ele é um órgão muito versátil, que armazena glicogênio, ferro, cobre e outras vitaminas. Como a gente já falou, ele produz carboidratos a partir dos lipídios ou de proteínas. E lipídios a partir de carboidratos ou de proteínas. E ele sintetiza também o colesterol e purifica muitos fármacos e muitas outras substâncias. Mas qual seria a função digestiva do nosso fígado? A principal deles é o quê? É a produzir a bile. O que seria a bile? Bile seria uma secreção verde amarelada. Então, o pH da bile, ele oscila entre 8 a 8,5. E os sais biliares, eles têm ação detergente. Como assim? Eles vão emulsificar ou emulsionar as gorduras. Ou seja, eles vão fragmentar as gorduras em milhares de microgotículas. E eles ajudam a neutralizar a acidez do quimo e permitir a atuação das enzimas. Aí você se pergunta, onde é que a bile exatamente é produzida? Então, quando a gente vai observar o tecido do fígado, o tecido hepático, ele é constituído por formações diminutas que recebem o nome de lobos, que é composta por colunas de células hepáticas ou hepatócitos. Esses hepatócitos, eles vão produzir e secretar a bile. Só que a gente observa no redor dos hepatócitos que nós temos canais diminutos, que são chamados de canalículos, pelos quais vai ser passado a bile que foi produzida e secretada pelos hepatócitos. E esses canais pequenininhos, canalículos, depois vão se encontrar para canais maiores. Então, nessa imagem aqui, a gente consegue ver que esses canalículos depois se unem em ductos maiores. Então, nós temos aqui no fígado o ducto hepático direito, observe. Nós temos o ducto hepático esquerdo. Depois, esses dois ductos meio que se unem e formam o ducto hepático comum. E seguindo esse ducto hepático comum, nós vamos encontrar aqui a vesícula biliar. Então, esses canais, eles acabam se encontrando para formar um ducto hepático comum, que junto com um ducto procedente da vesícula biliar, forma um novo ducto comum da bile. Então, eles vão formando ductos que depois vão formando em um só. Para essa bile poder
ser passada. Só que você pensa, tá, tô produzindo bile, tem um ducto. Aí eu olho a vesícula biliar, ué, como é que a bile produzida pelo fígado vai chegar até a vesícula biliar se as três viram um ducto só? Como é que isso funciona? Vamos lá. Nós temos aqui nessa região um esfíncter de Oddi, que ele vai regular o fluxo biliar. Então, quando você não tem estímulos, quando você está em jejum sem se alimentar, por que seu corpo vai ficar liberando a bile para o duodeno, para o nosso intestino? Tem sentido? Não tem. Então, quando você não tem estímulo, esse esfíncter vai permanecer fechado. Se esse esfíncter fecha, a bile produzida pelo fígado, ele vai chegar até o esfíncter, mas está fechado, então ele vai retornar e vai encher essa bolsinha da vesícula biliar. Isso é importante. Então, boa parte dessa produção do fígado vai começar a ser armazenada aqui na vesícula. Porém, quando as gorduras entram no duodeno, vai ter um estímulo, e esse estímulo vai fazer o quê? Vai fazer que esse esfíncter, ele vai começar a se abrir. Ele vai estimular a abertura do esfíncter, ou seja, aquilo que está sendo produzido pelo fígado vai começar a bile ser secretada aqui no duodeno, que é a primeira parte do intestino delgado. E também vai fazer uma ação que vai contrair a vesícula biliar. Ó, observa aqui. Nós temos a bile produzida pelo fígado continuamente. O esfíncter está aberto, então a bile daqui vai ser secretada aqui nessa porção do duodeno. E o que está armazenado de bile na vesícula biliar, a vesícula vai sofrer meio que contrações. Essas contrações na bolsinha vai fazer que o que tiver aqui dentro de bile também seja lançada nessa região do duodeno. E vai começar a expelir a bile armazenada. Então, a bile passa para o duodeno, onde vai poder fazer a emulsificação das gorduras. Então, já falando um pouco da vesícula biliar, a vesícula biliar tem de 7 a 10 centímetros de comprimento, situa-se na fossa da vesícula biliar, na face visceral do fígado. Esta fossa situa-se na junção do lobo direito e no lobo quadrado do fígado. E a vesícula biliar, ela tem capacidade de armazenar até 50 ml de bile. Vamos falar sobre o ducto cístico. Observe a imagem aqui. Observe a vesícula biliar, essa bolsinha verde. E dessa bolsinha verde, nós temos depois o ducto cístico. Que ducto é esse? É um ducto de mais ou menos 4 centímetros de comprimento que liga a vesícula biliar ao ducto hepático, que é uma região comum que depois pode observar que eles se unem, vai formar o ducto colédoco. E o ducto colédoco tem comprimento de 5 a 15 centímetros no indivíduo, situa-se na face posterior da cabeça do pâncreas. E do lado esquerdo, da parte descendente do duodeno, o ducto colédoco vai entrar em contato com o ducto pancreático principal. Então, como eu já te falei antes, todos eles meio que se relacionam, meio que se ligam no final. Nós temos a produção de bile, nós temos os ductos, direito e esquerdo, formam apenas um ducto. Depois nós temos a ligação com o ducto da vesícula biliar, que forma apenas depois um ducto, e depois que ele vai se encontrar com o ducto do ducto pancreático, para formar apenas um ducto, que é a ampola hepatopancreática, que depois vai ser eliminada essas secreções juntas, tanto da vesícula biliar quanto do pâncreas, vão ser depois secretadas no duodeno.
que é a primeira parte do nosso intestino delgado. Então, gente, por hoje é só!